Olá, estou aqui de volta para dar continuidade ao vídeo anterior que eu compartilhei com vocês no Facebook, no YouTube. E o vídeo anterior falou então sobre o Quarteto Fantástico. Se você não viu, não assistiu, você pode encontrar no YouTube, digite Fabrício Mazeto e lá você vai encontrar o vídeo do Quarteto Fantástico. Ou então eu vou resumi-lo rapidamente aqui para então prosseguirmos com a mensagem de hoje. O Quarteto Fantástico, nós citamos no vídeo anterior, era composto por Enoque, Noé, Abraão e Davi. A Bíblia nos diz que Enoque foi tão bom, foi um cristão tão fiel, que Deus chegou a ponto de tomá-lo desta terra para morar com ele nos altos dos céus. A Bíblia nos diz também que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Abraão era um homem perfeito aos olhos de Deus. E Davi foi considerado um homem conforme o coração de Deus. E todos esses 4 integrantes deste quarteto tiveram essas características porque andavam na presença de Deus. Pois é, agora eu tenho uma pergunta a te fazer. Você já ficou bêbado, embriagado, mas tão bêbado mesmo, a ponto de sair de casa nu, completamente nu, e ficar largado na sarjeta na calçada, sendo motivo de escândalo para os vizinhos? Não? Pois é, Noé já fez isso. E o que a Bíblia nos diz sobre Noé? Que Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Outra pergunta. Você por acaso, querendo muito ter um filho e sua esposa não podendo lhe dar esse filho porque ela tem algum problema, e por acaso você já teve relações sexuais com sua empregada para que ela possa então te dar esse sonhado filho que você tanto quis? Você já adulterou com a sua empregada? Pois é, queridos, Abraão já fez isso. E o que a Bíblia nos diz sobre Abraão? Que ele era perfeito aos olhos de Deus. Tá ficando complicado de entender o que a Bíblia está querendo dizer pra gente com essas mensagens. Mas eu vou fazer mais uma pergunta que vai botar um pouquinho mais de minhoca na tua cabeça. Você por acaso, tendo uma vizinha casada, cobiçou essa vizinha e a tal ponto que esperou o marido dela sair para trabalhar e foi lá fazer uma visitinha para ela e adulterou com ela também? Você já fez isso? E o pior, você engravidou a vizinha e para não dar problema com o marido, você ainda vai e mata o marido da vizinha? Você já fez isso? Pois é, queridos, Davi assim o fez também. E o que a Bíblia nos diz de Davi? Davi era um homem conforme o coração de Deus. Pois é, complicou ainda mais, né? O que a Bíblia está querendo dizer para mim com isso? A Bíblia não está querendo dizer que enquanto Noé estava embriagado, sendo motivo de escândalo para os vizinhos, que naquele momento ele era justo e íntegro entre seus contemporâneos. Não é isso que ele está querendo dizer. A Bíblia não diz para você, para mim, que enquanto Abraão estava adulterando com a sua empregada, ele estava sendo um homem perfeito aos olhos de Deus. Não é isso. A Bíblia não diz que enquanto Davi estava cobiçando a vizinha, adulterando com a vizinha, engravidando e mandando matar o marido da vizinha, que naquele momento ele era o homem conforme o coração de Deus. Não é isso. A Bíblia está querendo nos dizer que não importa quão fundo você tenha chegado no poço, quão longe você tenha ido na sua vida espiritual, o quão o pecado tem tomado conta da sua vida, você pode sim se tornar um homem justo, íntegro, perfeito, segundo o coração de Deus. Basta você se desagarrar do pecado, basta você ter uma mudança de vida, basta você andar na presença de Deus. E assim você pode ser justo, íntegro, perfeito aos olhos de Deus, sim. O inimigo quer que você imagine que você não tem mais salvação, que você já se distanciou demais de Deus. Mas, queridos, Deus te ama de uma forma incondicional. Deus te ama de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Ele deu a vida do seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Isso está relatado lá em São João 3,16. Queridos, Deus tem um plano de salvação para mim, Deus tem um plano de salvação para você.
Basta nós apegarmos a esse plano, basta nós vivermos uma vida de comunhão com Cristo, basta nós andarmos na presença dele, assim como Enoque andou, assim como Abraão andou, como Noé e como Davi. Entregue sua vida nas mãos de Deus e você pode ser transformado e renovado. Pense nisso. Deus abençoe. Amém. Vão se lembrar, vale